Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha casa, tudo bom? Espero que esteja tudo bem. Estou com muita alegria de estar dando continuidade a esse conteúdo que eu estou disponibilizando gratuitamente, para você entender um pouquinho mais a respeito da realidade sobrenatural e a realidade natural. E já tive 2 aulas onde eu expliquei mais ou menos o que é cada uma e como elas se dão e como elas apontam uma para outra, Então, hoje eu vou estar falando mais a respeito de como os homens participam dessa realidade, Então, eu trouxe aqui esse aspecto físico, A nossa realidade física e a nossa realidade espiritual. São termos, ligados ao natural e ao sobrenatural, mas é uma maneira muito mais didática e prática para se lidar. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é que o ser humano, ele é um ser intelectual. Então, a nossa capacidade intelectual de raciocínio, ela abrange toda uma capacidade física. A física que a gente pode entender como natural. Ou seja, a minha capacidade cognitiva, ela atende a toda a minha realidade, a todo esse cosmo que está interligado, a eu perceber as coisas, sabe? A eu ter noção das coisas e eu aplicar a verdade, aplicar essa realidade no meu dia a dia. Eu tenho essa capacidade do uso, das minhas faculdades. Então, eu, como um ser intelectual, eu tenho isso. Mas nós vemos também como Paulo, que ele utilizava suas faculdades mentais, sua faculdade de raciocínio, para elaborar uma boa carta, explicar ela como ela funciona, uso de analogias e tudo mais, e ele conseguia explicar a realidade espiritual também. Então, se a gente vê pastores hoje pregando, a gente vê homens de Deus escrevendo livros, eles estão fazendo uso de algo que é comum para todos os homens, de maneira que o ateu ele consegue ter uma capacidade intelectual para raciocinar, defender suas teses, suas premissas e tudo mais. Mas nós, como seres humanos, nós também conseguimos fazer isso, E esse uso natural é o uso da razão, certo? E essa explicação, ela abrange os dois mundos, as duas capacidades. Agora, o ser humano também é um ser espiritual. Só que como ser espiritual, o mundo físico, o mundo natural, ele não abarca esses aspectos espirituais. Somente a realidade espiritual abarca o que é espiritual. Como nós já vimos na aula passada, onde eu expliquei que somente o Espírito de Deus conhece a Deus. Sendo assim, somente quem tem o Espírito de Deus habitando dentro de si é que consegue, de certa forma, entender as coisas espirituais. Porque o homem que não tem o Espírito de Deus, as coisas lhe são loucuras. Ele não compreende. Para ele é como se fosse impossível ele perceber a realidade espiritual, a realidade de Deus, porque ele não tem esse olhar espiritual. Então, aqui se tratando do sobrenatural, e o uso da fé. Então, no que se tratar do aspecto intelectual, do aspecto racional, do aspecto natural, nós conseguimos explicar a partir da física e nós conseguimos explicar a partir de uma espiritualidade, a partir dos dois. Mas para perceber a nossa realidade espiritual, somente através do sobrenatural e da fé que a gente consegue ter acesso. É somente através de Deus. Não tem. O mundo natural, ele não se encaixa nessa realidade. Não é porque não existe, é porque não dá conta. É como se fosse Deus eterno, Deus está aqui, eterno e infinito, tentando entrar numa bola, sabe? Tentando entrar numa bola e ficar lá. Não dá certo, a bola não dá conta de conter Deus. Por isso que vaza, por isso que explode, não dá conta. Então, por isso que a nossa física,
né, a nossa razão. Por isso que o mundo natural, ele é limitado, tem limite. Enquanto o sobrenatural é eterno. Certo? Então, cara, entender esse aspecto vai facilitar muito a sua vida para quando você estiver conversando com alguém, você não entrar em debates, em tipo de conversas que não vão levar a nada. Como é que você vai explicar a realidade espiritual para quem só tem uma realidade intelectual das coisas? Eu acredito piamente que fé e razão une-se, mas muitas vezes você vai explicar a respeito da fé para quem não tem essa capacidade espiritual, do conhecimento espiritual. E essa pessoa não vai atingir o nível de sabedoria que você está lhe dando, sabe? E não é que isso não seja ruim. Não, é que você tem que orar pela pessoa. Você tem que orar para que Deus ilumine o entendimento dela e ela perceba essa realidade. Não dá, sabe? Muitas vezes na vida a gente pega situações em que a gente tenta explicar o porquê que a gente está vivendo algo que para o mundo é tão difícil, né? Eu, por exemplo, passei por situações que eu estou em paz, eu confio em Deus, eu creio no Senhor e eu sou guiada pela minha fé e eu estou cheia de paz, eu estou sendo conduzida, confiando em Deus, sabe? Mas o mundo ao meu redor está ansioso, está preocupado, o mundo ao meu redor não acredita nisso, acha que eu estou, né, só como eles. Não, muito pelo contrário. Eu, como um ser espiritual, eu sou sustentada por uma realidade espiritual. Sim, a razão ela existe, mas ela é limitada. A fé ela existe, mas ela é eterna, ela depende do eterno, ela é ilimitada. Se você une os dois, a sua capacidade de vida, a sua capacidade de existência, a sua capacidade de realização e prática das coisas, ela vai ser muito maior, muito mais potente. Entende, pessoal? Então, nessa aula, eu queria que isso ficasse muito claro na sua mente. Essa explicação, essa noção, né? Principalmente para você quando for lidar com outras pessoas que não conhecem a Cristo ou que não percebem as coisas de Cristo. Mas também pelo contrário, você entender que você tem capacidades racionais dentro de si que podem te levar até Deus. E isso é muito bom, isso é muito favorável. Porque tem gente, tem crente, que só quer alimentar o espírito. Só quer alimentar o espírito. Amém, isso é muito bom, né? Mas quando Paulo fala lá, matem a carne, ele não está falando de uma carne no sentido natural, gente. Ele está falando de uma carne no sentido pecaminoso. Ou seja, as coisas que são naturais e são boas, vão atrás, porque vai ser bom. Aí, quando você desenvolve isso aqui, você vai conseguir levar pessoas que estão somente nesse âmbito para perceber o âmbito espiritual. Por mais que elas ainda não tenham fé, mas elas vão perceber isso, elas vão começar a analisar que o seu mundo é limitado, que o seu mundo, né, talvez tenha alguma coisa a mais. Talvez o mundo seja realmente transcendente, percebe? Então, isso também vai te munir para que você estude mais, se desenvolva mais, busque mais a Deus, perceba as coisas na sua realidade, para que você viva uma fé prática. Sua fé vai ser prática. Uma fé com ações, uma fé com obras. Isso vai ser muito bom para você. Porque você não vai achar que só ficar dentro da igreja vai te salvar, como se viver em comunidade, agir com responsabilidade, né? Ter que lidar com as coisas no dia a dia não fosse uma maneira santa, mas muito pelo contrário, é sim. Tá bom, pessoal? Então eu encerro essa aula por aqui e até a próxima. Fica com Deus.